capítulo 24 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, obra essa que nós realizamos de forma sequencial neste estudo de captação. O título do capítulo: Não pôr a candeia debaixo do alqueire. No item 1, 2 e 3, Allan Kardec vai extrair algumas passagens bíblicas e que nós vamos ler para que possamos entender. Então, no item 1, Kardec traz do Evangelho de Jesus segundo São Mateus, em seu capítulo 5, versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, Kardec extrai apenas esse versículo 15 do capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. Ele vai trazer também para nós uma passagem que está no Evangelho de Lucas, dentro do capítulo 8, versículos 16 a 17. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. E também do Evangelho segundo Mateus, dentro do capítulo 13, a partir do versículo de número 10 ao 15, ele diz assim: E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não o percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Então, nós lemos aqui agora o capítulo 13, versículos 10 a 15, do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Essas três passagens que Kardec traz, ele vai iniciar este capítulo 24, aonde ele traz o título: Não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire. E aqui em Mateus, no capítulo 10, capítulo 13, nos versículos. E aqui em Mateus, no capítulo 13, versículos 10 a 15, que está dentro da parábola do semeador, que foi a primeira parábola que Jesus narrou, contou, os discípulos vão questionar a ele por que ele estava falando daquela forma, daquele jeito, por parábolas. E Jesus vai dizer o seguinte, que a eles, os apóstolos, era dado conhecer alguns mistérios,
porque eles já estavam compreendendo, tinham condições de compreender. Mas muitos daqueles irmãos que ali se encontravam à época de Jesus, ele necessitava, então, trazer uma didática diferente para que, através do tempo, esses ensinamentos fossem trabalhados por cada um de nós dentro da compreensão de um esclarecimento, tal como nós hoje estamos entendendo pela doutrina espírita. Então, primeiramente, ele coloca: ninguém entra numa casa e vai colocar a luz desta casa debaixo de um móvel. Ao entrar numa casa, nós vamos observar que a luz está em cima, para que todos que entram nela possam ver. Hoje, isso é muito comum, porque nós já entramos dentro dos nossos lares, vamos no interruptor e já acendemos a luz. É preciso lembrar que na antiguidade, à época de Jesus, não havia luz elétrica. Havia a luminosidade por intermédio de uma candeia, que é uma espécie de lampião. E o que faz a candeia ficar acesa é justamente o óleo que nela se coloca. Se você deixar de colocar um tipo de óleo, que era muito comum o azeite, era uma espécie de óleo que se colocava para que ela pudesse estar acesa, então as pessoas entravam e colocavam essa candeia no mais alto, para que todos pudessem ver. Ninguém pegava a candeia e colocava debaixo. E aí, Kardec vai lembrar também essa passagem em Mateus, capítulo 13. Primeiro ele traz essa do capítulo 5. Se você faz luz, você precisa colocar essa luz à vista de todos. Mas lá em Mateus, no 13, versículos 10 a 15, ele traz, dentro da parábola do semeador, uma colocação interessante, porque quando os apóstolos questionam ele, por que falas em parábolas? E ele coloca que a vocês é dado conhecer, mas a eles não. E aí ele traz uma profecia que é registrada pelo profeta Isaías, e o que eu vou ler de novo. Olha o que Isaías diz. Por isso lhes falo por parábolas, disse Jesus aos apóstolos. Porque eles quem? Toda aquela multidão que ali estava se aproximando dele. Vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. É o versículo de número 13, do capítulo 13 de Mateus. É uma profecia de Isaías, trazida de novo por Jesus para mostrar aos apóstolos que o ensinamento dele era muito amplo e profundo para inúmeros corações à época. Então, ele vai iniciar uma pedagogia, uma forma de ensinar diferente, que é trazer elementos do cotidiano, do dia a dia daquelas pessoas, através de histórias, que são as parábolas, e dentro dessas histórias nós vamos observar que todas trazem, no fundo, um ensinamento moral espiritual. Então, é por isso que ele fala para os apóstolos e os discípulos. Hoje, nós, passado 2000 anos desses ensinamentos do Cristo, por intermédio da doutrina dos espíritos, nós já temos condições não somente de ver, ouvir e compreender este ensinamento de Jesus. E quando nós passamos a ver, ouvir e compreender,
é sinal de que nós estamos trabalhando em nosso campo íntimo a nossa luz. Lembrando a todos que luz é sinônimo de espírito. Se todos nós somos espíritos, e se o espírito é luz, este espírito, ou nós, como espíritos, necessitamos fazer com que essa luz ilumine cada vez mais, de forma mais abrangente, mais intensa, a fim de que todos que se aproximam de nós possam justamente observar em nós a luz. Mas como que eles vão observar essa luz em nós? Como que eu posso fazer luz? Então vejam bem que coisa interessante. As nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, a forma como nós conduzimos. Isso é fazer luz. Não é simplesmente se iluminar de uma forma que todos que possam chegar perto de nós possam ficar enceguecidos pela luminosidade, porque sabemos que ainda estamos neste processo de purificação, de burilamento, de alto esforço diário. Então, quando Jesus coloca, ninguém coloca uma candeia debaixo do velador, mas acima do móvel, para que todos que entram à casa vejam. Se nós trazemos esse ensinamento pelo ponto de vista moral e espiritual, é como se Jesus está dizendo para nós, olha, a partir do momento que você começa a ver, a ouvir e a compreender e assimilar isso, você está fazendo luz dentro da sua casa. Qual casa? A casa mental, a casa íntima, nos nossos sentimentos. Então, você não pode ficar escondido para que ninguém lhe veja. Você precisa mostrar-se ao mundo. E como que você vai fazer isso? Saindo por aí, esbravejando e gritando? Não. Se comportando como um verdadeiro cristão. E como que nós vamos comportar como verdadeiros cristãos? Trabalhando dentro de nós as nossas dificuldades e nos esforçando para nos melhorarmos. Através do pensamento, através da fala, através das atitudes, dos gestos que nós vamos tendo. Isso é fazer luz. Isso é acender a candeia. Muitos vão ver, vão ouvir, mas não vão compreender. Porque Jesus estava ali. E ele era a própria luz maior que veio ao mundo iluminar a todos nós. A tal ponto que ele nos ensinou: eu sou a luz do mundo. Todos aqueles que o seguem encontrarão a vida. Mas aqueles que deixarem de seguir Jesus estarão em trevas. Então, muitos de nós, por não termos tido a ousadia, e eu uso essa expressão ousadia, porque para seguir Jesus nós precisamos ser ousados. Em que sentido? É preciso quebrar justamente aquilo que está enraizado, cristalizado, corporificado na nossa intimidade, que são aqueles valores negativos, que são aquelas sombras que ainda trazemos. A partir do momento que nós somos ousados em quebrar essas sombras e fazer com que aquilo que está cristalizado na nossa intimidade, durante um bom período, nós começamos a
trabalhar outros tipos de valores, nós começamos, então, a seguir o Cristo. Porque seguir Jesus não é tão simples. Pode até parecer, mas não é. É preciso fazer com que a luz que cada um de nós trazemos seja vista, mas não pelo outro, primeiramente, porque ela vai ser colocada no topo da casa. É como se nós estivéssemos pegando a candeia e acendendo no nosso chakra coronário, que é o chakra que está aberto para o infinito, a fim de recebermos do Pai e do alto todo, todas as sementes que chegam até nós de forma abundante e que nós necessitamos digeri-las na nossa intimidade. Então, essas sementes, elas chegam. Mas para que nós possamos produzi-las, que seria justamente a produção deste azeite, que será o combustível para fazer com que a luz fique ou mantenha acesa, advém justamente do esforço diário que cada um de nós teremos que ter. Bom, aí o Kardec, no item 4, ele vai trazer, ou ele vai abrir para nós, dentro dessas passagens que nós trouxemos, uma interpretação. Porque ele vai falar várias. Ele vai dizer para nós o seguinte: causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire. Para nós hoje realmente causa estranheza. Para mesmo naquela época. Porque qualquer criança hoje de 3, 2 anos sabe que a luz fica no alto. E a época também. Você vai colocar a candeia debaixo da cama para ficar escura a casa? Então, por que Jesus está dizendo isso? Então, Kardec está trazendo esse ponto para as nossas reflexões e que nós já adiantamos um pouco. Ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria. Então, o que Kardec está dizendo? Que causa estranheza Jesus afirmar que a luz precisa ser colocada para que todos vejam. E que depois ele traz alegorias, parábolas, para que as pessoas pudessem decifrá-las. É o que ele está querendo aqui trazer para nós. Por quê? Essas alegorias, essas parábolas, conforme Kardec coloca, nem todos conseguem compreender ou podem compreender. Até hoje. Basta que você pegue o texto bíblico, abra e leia alguma parábola. Existem parábolas ainda hoje que, mesmo com o entendimento que nós já amealhamos dentro da própria doutrina dos espíritos, com as ferramentas que ela nos oferece, temos dificuldades para compreender, para entender. Imagine há 2000 anos atrás. E aí ele continua, Kardec, no item 4 do capítulo 24. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Então, o que Kardec está trazendo para nós? Que se Jesus falasse abertamente para aqueles que ali se encontravam ensinamentos profundos,
essas lições, com certeza, elas não chegariam até nós, porque ninguém daria crédito a ele. Basta lembrar um exemplo interessante. Mesmo entre homens que são considerados grandes intelectuais. Lembremos de Paulo, apóstolo, quando ele decidiu pregar o evangelho de Jesus em Atenas, na Grécia. Atenas trazia o berço da filosofia. E ali havia inúmeros filósofos que a intelectualidade estava muito à frente da época. Mas a crença deles era nos deuses. Eles eram politeístas. E, de repente, chega um homem vestido a israelita. Imagine Paulo chegando na cidade de Atenas. A vestimenta de Paulo. Onde é que ele tomava banho? Onde é que ele fazia suas necessidades? Onde é que ele se alimentava? Andando dia e noite. Obviamente, ele chegou lá e, quando bateram o olho nele, viram assim: esse homem é um andarilho. Está louco. E, de repente, ele começa a falar de um Deus, que é Jesus. Deus, entre aspas, tá, gente? Mas que, pela fala de Paulo, aqueles que estavam ouvindo estavam identificando que ele estava falando de um Deus humano, Jesus. Eles não deram crédito. Então é isso que Kardec está trazendo. Se Jesus chegasse e falasse certas coisas daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe, como espírito puro que é, nós não teríamos dado crédito. E essa mensagem talvez não chegasse até nós. Por isso ele soube, de forma didática, pedagógica, colocar o ensinamento para que todos pudessem acessá-lo. Independente do nível evolutivo ou da posição em que o espírito se encontrava, tanto no corpo físico quanto fora do corpo físico. Porque a mensagem de Jesus, ela é imortal. E ela busca justamente o ser imortal que todos nós somos, espíritos. E hoje, pelo entendimento das reencarnações, que a doutrina espírita nos traz de forma mais objetiva, como uma realidade insofismável, porque à época, mesmo tendo a crença na pluralidade das existências, as ideias eram muito vagas, eram muito imprecisas. E ainda traziam contradições dentro dessa proposta das reencarnações, pelas filosofias antigas, até mesmo as filosofias orientais. Então, hoje, nós somos capazes de compreender a essência do ensinamento do Cristo e colocar essa candeia, fazer luz, a fim de que todos possam ver, é termos em nós uma atitude condizente com o aprendizado que nós estamos tendo, a fim de que aqueles que estão próximos a nós possam ver, possam notar que nós estamos nos propondo a uma mudança, a uma transformação, a uma renovação. Continua Kardec. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Então, Kardec falando a respeito de Jesus, quando ele coloca aos apóstolos o porquê que ele está falando por parábolas.
Se ele falasse abertamente, seria inútil à época. Mas a vós o digo, então agora aos apóstolos, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Porque é dado a vós compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas. Então, Kardec traz uma colocação muito importante. Não é pelo fato de estarmos colocando a luz ou acendendo a luz em nós é que nós temos que revelar para todos tudo aquilo que nós sabemos. Porque nós sabemos que há muitos irmãos nossos e se nós fizermos algumas colocações para eles, eles não vão dar crédito. Vão achar que nós estamos loucos. Você quer ver um exemplo? Outro dia eu estava aqui em casa, aí eu estava conversando com a minha filha se formou agora em psicologia, e, e nós estávamos trabalhando, aliás, ela estava trabalhando com algum tipo de criança, e vendo a dificuldade, e tentando entender o porquê que crianças são assim, outras são diferentes e tal, e tal, tal, tal. Vejam bem, e ela sempre sabe que eu falo aqui da reencarnação. Mas a minha filha, reencarnação. Pois é, pai, mas eu sei que há reencarnação e tal, e nós conversando e tudo e tal. Aí ela falou assim, mas e se esses que chegam e não conseguirem melhorar, como é que vai ser? Vai continuar? Vai reencarnar? Reencarnar? Aí eu falei com ela, ó, vai chegar um momento em que muitos corações que não conseguirem se adaptar ao processo de mudança ao qual a Terra está passando, vão sair do planeta. Ela assim, sair do planeta? Como assim? Sair do planeta, vai para outro planeta. Aí ela começou a rir, ir para outro planeta? O que você está falando? Como assim, pai? Aí nós vamos explicando, nós vamos conversando, nós vamos dialogando. Então, para uma pessoa que não está habituada a compreender os fundamentos que a doutrina espírita nos traz, quando você fala de pluralidade dos mundos, que vai para outro planeta, essa pessoa não dá crédito. Ela começa até a rir. Então, veja bem, dentro aqui do meu lar, na minha casa, minha filha, que sempre me ouve falar das coisas. Tem hora que ela não está aqui agora, não, ela está trabalhando. Mas tem hora que ela senta ali e fala assim, pai, não é por nada não, mas eu acho que o senhor não bate bem da cabeça, não. Mas fazer o quê? Nós vamos falando, nós vamos dialogando, e tudo que ela me pergunta, eu vou esclarecendo. Eu vou falando para ela, olha, minha filha, é assim, é assado. Agora, nós vamos semear. Quem terá que fazer com que a semente germine na intimidade? Não sou eu, é ela. Então, quando nós estamos fazendo luz, nós não temos que ter a pretensão, a preocupação de fazer com que todos que chegam até nós revelemos a eles tudo aquilo que nós sabemos. Mas precisamos estar preocupados com aquilo que nós pensamos, com a forma como pensamos, com aquilo que nós falamos, da forma como nós falamos, daquilo que nós fazemos e de como nós estamos fazendo. Isso nós precisamos nos preocupar. Porque agora nós vemos Jesus, estamos ouvindo Jesus e tendo a oportunidade de compreender o ensinamento de Jesus.
através da doutrina espírita. E ele continua. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Então, o ensinamento, ele precisa ser proporcional de acordo com aquele coração. Nós precisamos identificar isso. Então, quando eu consigo fazer luz em mim, eu começo a ter uma percepção diferenciada. Eu começo a ter uma sensibilidade para que entenda que aquele coração, se eu fizer uma colocação X, ele não vai entender. Então, eu preciso saber colocar as palavras e a forma como vou expressar e dizer a ele, a fim de que ele possa entender, conforme o seu modo de perceber. E porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. E é verdade. Então, há pessoas que elas precisam, primeiramente, gradativamente, recebendo o ensinamento como se fosse um remédio homeopático. Pequeninas doses que vão operar na intimidade da pessoa uma abertura gradativa. Há irmãos que ainda estão nesse nível e nós precisamos aprender a identificá-los, a compreendê-los e a respeitar. E aí Kardec, fechando esse item 4, ele vai dizer o seguinte: acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto. Porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. Então, a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Então, Kardec, de forma extraordinária, vai mostrando para nós que, da mesma forma que nós vamos evoluindo, não somente como espírito, mas do ponto de vista físico, quando reencarnamos, nós passamos pelas fases da existência, a infância, a juventude, a idade madura, chegamos a uma certa idade onde é colocado para nós que são anos e anos de experiência. As gerações, do ponto de vista das sociedades, das coletividades, das nações, também passam por isso. Passam pela infância, passam pela juventude, passam pela madureza. Se nós trazemos esse ensinamento para o nosso país, vamos pegar o nosso país, tá? O Brasil. O Brasil, em relação a muitas nações da Europa, se a gente formos identificar desde o seu descobrimento até os dias atuais,
521 anos. Em relação a outros países da Europa, é como se fosse ainda uma criança. Está numa fase infantil. Então, o país ele está caminhando para atingir a madureza. Mas ele não pode atingir a madureza sem antes passar pelas etapas anteriores. A criança não pode ser adulta sem antes passar pela juventude. Nós precisamos ter esse entendimento. Mas chegará um dia que o país vai ser maduro. Coletivamente também serão. Por isso, nós estamos tendo aqui esta oportunidade de, primeiramente, acender a candeia em nossa intimidade, que é fazer luz em nossa intimidade, e através do esforço diário que nós realizarmos em nós, para esforçarmos a sermos melhores hoje do que fomos ontem e sermos melhores amanhã do que somos hoje, nós vamos levando essa luz através de exemplos. É isso que Jesus está nos ensinando e que Kardec vai desenvolver neste estudo do capítulo 24. Mas o nosso tempo chegou ao fim. Alguém